Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Oi, gente, esse é o ArcCast número 68, meu nome é Adilson e hoje a gente está aqui com alguns convidados para conversar com eles a respeito do site ArcDaily. A gente está aqui com os editores do ArcDaily, alguns dos editores, Pedro Vada, o Eduardo Souza e o Matheus Pereira. Boa noite, Pedro, boa noite, Eduardo, boa noite, Matheus. É um prazer receber vocês para conversar com a gente aqui no Cast. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Bem-vindos. E para conversar com os três editores do ArcDaily, estão aqui comigo a Lili e o Rafa. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Felicíssima. Os colegas e parceiros aí, vamos que vamos. Isso aí. Rafa, boa noite, como é que você tá? Tô bem, boa noite, Pedro, boa noite, Matheus, boa noite, Eduardo. Toca o barco aí, em homenagem ao nosso querido Boechat. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários e recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson, e você? Tudo certo. Bom, e hoje temos novidades, né? Grandes novidades aí. Sim, pauta quente pro ArcCast. Turning Point, que chama, né? Vamos ver se será realmente um turning point. E para os novos ouvintes, a gente espera que vocês se sintam convidados a ouvir os outros episódios que estão aí na nossa timeline. E espero que se divirtam e aprendam, assim como a gente está aprendendo sempre aqui fazendo esse cast. É isso aí. Bom, Lili, como é que essa galera consegue falar conosco? Bom, temos aí alguns canais de contato, né? O principal deles, onde vocês podem também, né, ouvir os episódios, é o nosso site, né? O arccast.com.br. Nas redes sociais, Facebook e o Instagram, estamos lá com também @arccast. E aí fazemos as postagens dos episódios, né? Assim, dá para acompanhar bastante também o que está no ar, né? Pelo nosso e-mail também, tanto no site quanto no nosso e-mail, vocês podem fazer comentários e interagir com a gente, né? Que é o que a gente mais quer mesmo, né? Esse feedback. E o e-mail de contato é o contato@arccast.com.br. E o Spotify também, né? Estamos no Spotify, também conseguem achar a gente por lá. Muito bem, isso aí. Na verdade, não tem desculpa para não ouvir a gente, né? A gente tá em todas as plataformas. Tá no iTunes, tá no Google Play Store. Exatamente. Tá no site, tá no Spotify, enfim. E galera, para avisar para vocês o seguinte, a gente fez o sorteio do ganhador do livro, né? Que respondeu a nossa pesquisa lá. Então, acessem o Instagram se vocês quiserem ver como é que foi o procedimento do sorteio, né? A gente numerou lá quem se inscreveu por e-mail. E aí a gente vai entrar em contato com a pessoa que ganhou para enviar esse livro bacaníssimo do Hal Foster, Complexo Arte e Arquitetura. Sim, a galera participou legal, teve bastante envio do formulário pra gente, foi um feedback super bacana. Então, galera, não sei se vocês ouviram essa vinheta aqui. Este episódio é uma parceria Com arcdaily.com.br. Então, essa vinheta vai ser sempre quando a gente tiver um episódio com parceria do ArcDaily. Isso. E a gente vai fazer essa parceria sempre uma vez por mês, sendo um comentário sobre um post do ArcDaily, ou uma notícia quente aí que a gente pode discutir, e com a participação, possivelmente, de algum dos editores do ArcDaily também para comentar e para participar com a gente aqui das gravações. Isso, a gente já tem alguns programas que a gente fez antes mesmo, né, de fechar essa parceria agora oficialmente, né, com o ArcDaily. A gente já tinha feito alguns programas, isso já está inclusive postado, né, na página deles, um artigo bacana, né, falando um pouco sobre essa nossa nova parceria. Então já tem alguns episódios que a gente tem no ar aí baseados, né, inspirados e diretamente usufruindo das informações trazidas pelo ArcDaily, e a ideia é essa, pegar pautas quentes, enfim, outras sugestões de assuntos que eles tragam, que o próprio público também, através de determinados canais, pode sugerir, né? E a gente produzir casts e conteúdos específicos focados no material que a gente vai trocar com eles, né? Exatamente. Então acho que é uma parceria super frutífera e eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa por aí. Espero também que não só que outras pessoas ouçam a gente, mas também que a gente possa trazer mais informação, né? O conteúdo, né? E também mais diversão aí pra vocês a cada quinzena. Uma coisa interessante que eu ia falar, a gente leu já algumas coisas da pesquisa, pô, a gente tá adorando receber os feedbacks, e aí na semana que vem, como a pesquisa envolveu muita gente aí, muita gente opinando e tal, a gente vai dar todos os dados da pesquisa
pesquisa para vocês verem, né? O que a galera tá gostando, qual o perfil dos nossos ouvintes e tal. Então, para deixar tudo claro para vocês de como é que foi a pesquisa, a gente vai postar isso na próxima quinzena, no próximo cast que vai ao ar. E aí todo mundo vai ter acesso ali bonitinho a quem que ouve a gente e tudo mais. E saber também algumas opiniões. Essa informação privilegiada. Exatamente, privilegiadíssima. Dos ouvintes do ArchiCast. Isso aí. Por hoje é só? Por hoje é só. Acho que é isso. E já é muito, porque é muita novidade, né? Exatamente, até pra gente, né? Nossa, muita coisa, meu Deus. Sim, sim. O cast de hoje, né, já é a estreia, bate-papo, né, sobre essa parceria com o ArchiDaily e os editores que participaram com a gente. Só a gente dá a melhor qualidade, então vem coisa boa por aí. É que a gente diria de garbo e elegância, né? Pessoas de garbo e elegância. Olha, você tá que tá, você. Pois é. Você fala de garbo e elegância, eu falo tá que tá. Vai saber. Pessoal show de bola. Show de bola. Pessoal joinha. Exato. Pessoal massa, velho. O pessoal massa, o pessoal top. Topzera, topíssimo. Ai, meu Deus do céu. Só piora, né? Meu Deus do céu. Vamos embora pra deixar esse povo ouvir, né, o cast. Isso. Então, gente, fiquem com o cast aí com os editores do ArchiDaily. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. É isso. Beijo em todos aí, boa noite e bom cast. Isso. Como diria Lili, beijo me liga. Beijo me liga. Isso aí. Exato. Tchau, gente. Falou. Antes de a gente começar a falar sobre o ArchiDaily, eu queria apresentar a vocês, cada um de vocês, né, e pedir para vocês falarem o que vocês fazem dentro do ArchiDaily e também o que vocês fazem além do ArchiDaily nas suas vidas profissionais. Pedro, você quer começar? Bom, eu sou Pedro Vada, boa noite. Eu trabalho no ArchiDaily já há mais ou menos 5 anos. Todos os editores que estão trabalhando hoje, né, começaram como tradutores e comigo não foi diferente. Eu traduzia principalmente projetos de inglês e espanhol para português. Em menos de um ano eu comecei a trabalhar como editor de projetos, corria atrás e respondia a todos os arquitetos de língua portuguesa para publicar projetos tanto no ArchiDaily Brasil quanto em todos os outros ArchiDailys. E recentemente eu troquei de posto e estou trabalhando com artigos e parcerias, como essa parceria que a gente fez com o ArchiCast. Fora do ArchiDaily, eu tenho a minha vida profissional muito vinculada com a área de urbanismo, trabalhei com urbanismo quase minha vida toda, planos urbanos, operação urbana e tudo mais. Dou aula também de urbanismo em 2 faculdades, a Faculdade das Américas, aqui em São Paulo, e a Escola da Cidade, onde eu me formei, inclusive. Há um tempo venho desenvolvendo uma pesquisa e esse ano entrei no mestrado, que vai discutir novas tecnologias digitais e metodologias de projeto urbano. A gente está aqui também com o Eduardo Souza. Eduardo, boa noite, tudo bom? Se apresente aí, por favor. Boa noite, Edilson, tudo bem? Eu estou no ArchiDaily já desde 2012. Eu também comecei como colaborador, como tradutor, e desde então eu estou aí com algumas idas e vindas. Com uma ida e vinda, na verdade. Me formei em arquitetura no ano de 2013, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e eu moro aqui desde então. Eu sou daqui também, o que é muito difícil encontrar alguém daqui que mora aqui. É difícil, muita gente fora aqui. Logo depois eu entrei no mestrado, que eu finalizei no ano de 2016. Nesse mestrado eu desenvolvi uma pesquisa que vinculava a mobilidade urbana com as políticas de habitação social que o governo estava desenvolvendo na época, né, no caso Minha Casa Minha Vida, e quais os impactos de uma coisa na outra. Junto ao ArchiDaily e ao mestrado eu também trabalhava em planos de mobilidade, projetos urbanos, e desde então eu estou fazendo isso também, envolvendo algumas pesquisas e alguns projetos também, sejam urbanos ou sejam de arquitetura mesmo. Eu sou editor, eu comecei como editor trabalhando na parte de clássicos da arquitetura, né, em que a gente coleta materiais, vai atrás de obras icônicas da arquitetura brasileira. Então é um processo que dá bastante trabalho, assim, mas também é bem gratificante, porque a gente consegue recuperar alguns projetos que não tiveram tanta atenção durante a história. E também, junto com isso, eu também estava desenvolvendo a parte de artigos e resultados de concursos também. No começo deste ano, eu comecei a trabalhar na parte de materials, que é a parte do site que fala um pouco mais sobre os próprios produtos utilizados nos projetos, na arquitetura, e também uma coisa de sistemas construtivos, tecnologias novas, inovação na arquitetura, olhando um pouco para frente também.
Bacana. E Matheus, boa noite, tudo bom? Se apresente, por favor. Bom, eu trabalho no ArcDaily vai fazer 2 anos. Assim como o Pedro falou, todos nós começamos como tradutores e comigo também comecei como tradutor. E além de tradutor, eu também colaborava realizando alguns artigos dentro de clássicos de arquitetura e alguns outros relacionados a técnicas construtivas, um pouco o papel da arquitetura. E eu trabalhava mais diretamente com o Dudu nessa época. Antes disso, eu trabalhava em um escritório de arquitetura e aquilo, de uma certa maneira, eu sentia que não me completava, assim, porque tinha várias discussões arquitetônicas, urbanísticas, várias coisas, né, tanto críticas quanto reflexivas que eu queria praticar e, de alguma maneira, ali dentro eu não conseguia. Então, no final de 2016, decidi fazer algumas coisas um pouco diferentes. Então, criei um coletivo que discutia arquitetura e urbanismo, criei grupos de discussões e também, né, nessa época, comecei a escrever alguns artigos um pouco mais críticos, que a escrita era um pouco do meu processo de reflexão ali. E aí, um desses artigos eu mandei pro ArcDaily, né, foi até o Dudu, quem recebeu, e posteriormente surgiu o convite de eu, trabalhar efetivamente no ArcDaily. E desde então, trabalho, no ArcDaily. Aí já então comecei como tradutor, fazendo alguns artigos na equipe de conteúdo. Depois também cuidei das mídias do Brasil, Facebook, Instagram. E esse ano, então, eu assumi o cargo de curador de projetos. Pedro, tem os outros editores também, né? Rômulo e o Vitor. Exato. É legal falar dos dois que não puderam, infelizmente, participar hoje. O Rômulo, inclusive, está dando aula isso a hora. Então, ele pediu desculpa. O Vitor também pediu desculpa que está com uma entrega para fazer. Rômulo trabalha também desde o começo junto com a gente. Ele cuida das notícias, é o que tem que ficar mais atento a tudo que acontece na vida arquitetônica, né? Toda notícia que sai, a gente, pegou fogo no prédio, aí tem que mandar para ele, e aí ele faz correndo e tal. Ele é sempre o mais afobado, coitado. Tem um mestrado também na USP, relacionado a cinema e arquitetura, dá aula na Estácio de Sá, e é fotógrafo de arquitetura, um ótimo fotógrafo de arquitetura, inclusive. E dentro do ArcDaily, além das notícias, ele também publica artigos, o Rômulo, né? O Vitor trabalha também pra gente desde o começo. Os dois, o Vitor e o Rômulo, se formaram em Florianópolis junto com o Dudu, mas moram aqui em São Paulo. O Vitor é o cara responsável por todas as traduções de projeto e também artigos editoriais. Cuida também de todas as métricas do site, né? Então ele que diz que durante o carnaval foi muito legal o carnaval, mas pro site foi uma porcaria. Tava todo mundo no carnaval. Fora do ArcDaily, o Vitor trabalha muito com exposições. Ele trabalha no escritório responsável pela expografia da Bienal de Arte daqui de São Paulo. Poxa, muito bacana. A equipe, então, os 5 editores que são os principais cabeças aí do ArcDaily, né? Exato. Vale mencionar que durante muito tempo a gente trabalhou com uma editora-chefe, que era a Joana Helm, que há um ano e meio mais ou menos já saiu do ArcDaily, está morando em Portugal, mas que pra gente foi muito importante trabalhar com ela, né? Hoje existe algum editor-chefe ou não? Não tem mais essa figura? Não. Desde que a Joana saiu, a gente divide as funções de chefia, digamos assim, entre nós. E essa característica de ter uma diversificação das funções ao longo do tempo é algo natural da empresa, assim? É por necessidade de vocês? Como é que é? Porque é uma característica de todos vocês, né? Já ter feito mais de uma coisa dentro da empresa. Não é uma política muito clara da empresa, mas é um padrão de comportamento. Eu, no final das contas, acabei ficando muito tempo na mesma função, que era editor de projetos, e agora que eu mudei, eu tô ainda me adaptando, inclusive, a essa nova função. Mas a gente vê que a boa parte do corpo editorial, não só do ArcDaily Brasil, mas dos outros sites, todos acabam mudando um pouco de função, porque eu acho que a empresa ela tem uma dinâmica de mudança muito rápida. A gente está mudando de formas de trabalho muito rápido. Então, acho que essas funções acabam se adaptando mesmo. Coincide com o próprio faseamento da própria empresa mesmo, de ir alterando sua estrutura, qual a sua razão de ser, e aí vai alterando toda a organização interna mesmo. Trabalhar com internet é isso, no final das contas, né? Eu acredito que o que o ArcDaily está fazendo é um pouco abrindo caminho, assim, não existe uma receita ainda, né? A gente não sabe bem, ainda tá tateando nesse universo, eu acho, né? A internet ainda é muito nova, né? Se a gente for pensar.
Então, acho que não tem um modelo para seguir ainda. Então, por aptidão, por vontade, as pessoas vão se adequando a certas funções dentro da equipe mesmo. É a história que a gente sempre repete em todos os encontros. A gente vai uma vez por ano para o Chile, né, num encontro de todos os funcionários do Arcdaily que trabalham no mundo espalhado. A gente se encontra lá, geralmente em janeiro. E aí é sempre um discurso muito firme, que é: a gente não é formado em jornalismo, em comunicação, em mídias digitais, nada disso, né? Nós somos arquitetos falando de arquitetura para arquitetos. Para trabalhar no Arcdaily você tem que ter duas coisas: amar a arquitetura e amar a internet. Só que a gente é expert na internet do nosso jeito, né? E isso é legal, assim, porque você menciona esse encontro, né, da equipe que está espalhada no mundo inteiro, né? Então o Arcdaily é uma empresa hoje muito, muito grande. Olhando as informações de vocês no próprio site, quem são vocês e tal, assim, a ascensão é impressionante, né? Eu também não tinha muita noção dos números até a gente ter essa conversa. Honestamente, sou usuária, né, como pesquisadora, mas não tinha esse olhar, assim, pro bastidor. Aquele gráficozinho não me sai da cabeça. Tem que ficar assustado, às vezes. Imagino, porque a dinâmica de trabalho se altera totalmente o tempo inteiro, né? Assim, não há nada muito estável, porque você tem que estar sempre se adaptando a uma demanda maior. E aí a gente está falando realmente de uma empresa global. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como surgiu o Arcdaily. O primeiro é chileno, é isso? O primeiro site, na verdade, da rede é um site sobre cidades, né? Os donos, os fundadores, são os dois Davis, né? O Davi Basulto, que a gente chama de Trick, a apelido é Trick, e o Davi Acel. Eles ainda eram estudantes na Universidade Católica do Chile, resolveram fazer um site que discutisse cidades, né? Então criou-se o Plataforma Urbana, foi o primeiro site, lá em 2008. Logo depois, sentiram a necessidade de falar sobre arquitetura, mas de uma maneira mais rápida, mais dinâmica do que os tempos das revistas impressas, né? O site, na época, mais visto de arquitetura era o site da Domus, só que o site da Domus tinha um pouco esse tempo da revista, então demorava muito para publicar projetos. Então eles viram essa necessidade e logo criaram o Plataforma Arquitetura. A Plataforma Arquitetura foi um sucesso muito rápido, logo passou em números de visitas o site da Domus, e como foi um sucesso tão grande, começou a de fato ser uma ferramenta para os próprios arquitetos, né, de propaganda do próprio trabalho, mas não só propaganda para cliente, é propaganda para mostrar para a comunidade arquitetônica o que está sendo produzido, principalmente o que estava sendo produzido na América Latina. A Europa mal sabia o que estava de fato acontecendo, né? A Plataforma Arquitetura teve essa função no começo. E aí veio, obviamente, a necessidade, como começou a ser um sucesso, de transformar em inglês. A Plataforma Arquitetura em inglês não funcionava, criou-se o Arcdaily. Logo depois veio o Arcdaily Brasil, que na verdade veio com a função de ser um site de arquitetura em português, é o Arcdaily para todos os países de língua portuguesa, e logo depois veio o Arcdaily China, como outro idioma mais forte também, numa comunidade arquitetônica absurdamente crescente, né? Só uma pergunta de curioso, porque apesar de ser o mesmo nome, né, as plataformas, assim, vocês trabalham com uma plataforma aqui no Brasil, né, tem uma outra plataforma no Chile, outra plataforma nos Estados Unidos, eu imagino que são diferentes plataformas, diferentes redações, né? Ou tem um chefe, assim, global que meio que dita o que vai ser publicado ou não? Como é que funciona isso? Nós temos um sistema, um banco de dados, em que tudo é produzido por ali. É chamado de Newsroom. Tem acesso a todos os conteúdos que estão sendo produzidos em todos os sites. A gente tem uma editora-chefe, que no momento é a Fernanda Castro. Que ela é editora-chefe de todas as plataformas. O escritório principal continua no Chile, continua em Santiago, que é o local que está o time de conteúdo principal mesmo. Mas então é uma plataforma só, que cada um tem permissões para fazer edições ou publicações em cada um dos sites, né? E a gente, por mais que tenha assuntos editoriais que são próprios de cada plataforma, boa parte dos conteúdos que são conteúdos produzidos para todo mundo. A gente produz coisas que são traduzidas para o inglês, para o chinês e para o espanhol, e vice-versa. A gente também traduz muita coisa do que está acontecendo lá. Todas as estratégias editoriais, elas são discutidas com todo mundo. A gente tem um aplicativo de workflow de trabalho, na verdade são diversos aplicativos de workflow de trabalho. A gente discute todas as condições, mesmo com fusos horários completamente diferentes. A gente faz reuniões semanais, são 2 reuniões semanais, são discussões cotidianamente nos chats sobre todo tipo de assunto. A gente quer criar uma nova série de publicações, aí todo mundo opina, é tudo muito
muito coletivo o negócio. Todas as plataformas têm, vamos supor, as mesmas sessões, assim, ou existem especificidades entre elas? Por exemplo, o Brasil tem uma sessão específica que a chilena não tem, por exemplo, ou não? Uma alteração na plataforma é uma alteração para todas elas, assim. O ArcDaily China, por exemplo, tem algumas especificidades em relação às abas, por exemplo, mas é muito vinculado com o próprio público chinês. No Brasil, a gente não tem nenhuma especificidade de abas e de tipos de publicações. Uma parte das publicações, elas são muito parecidas. As estratégias é que acabam mudando em relação, por exemplo, a horários de publicação. As notícias, obviamente, a maior parte das notícias, no caso brasileiro, né? A gente não vai publicar a notícia de algum projeto que saiu aqui no Brasil que talvez não seja tão relevante para fora, né? E aí vice-versa, a gente também não traduz alguma coisa que é um assunto muito local. As estratégias específicas são muito vinculadas com os assuntos locais. O que não é local é tudo muito global, digamos assim, né? E hoje vocês se organizam, assim, em termos assim, da estrutura da empresa, que é uma empresa de arquitetos, né? Fazendo pesquisas e investigações e trazendo informações para arquitetos também, né? Mas o fato é que vocês fazem funções também que demandam habilidades que às vezes o próprio estudante de arquitetura, né? E o arquiteto está no mercado, nem imagina que ele poderia estar fazendo isso, né? Eu sempre gosto de abordar essa questão do escopo de trabalho que a gente tem para poder explorar, né? Não sei se vocês imaginavam que estariam onde estão quando vocês eram estudantes, por exemplo, né? Assim, que existiria esse tipo de trabalho para o arquiteto. Como é que é a organização? Assim, você tem equipes de redação, você tem equipe comercial, né? Tem o editorial. São vocês que escrevem todos os textos. Como é que é isso, assim, um pouquinho desse bastidor, né? Por exemplo, o trabalho do editor, né? Da edição é exatamente o que contempla. Dentro do ArcDaily nós temos algumas equipes específicas em alguns assuntos. Claro, todas elas se conversam e todas elas sabem o que todo mundo está produzindo, né? Assim como o Pedro falou anteriormente, semanalmente nós temos algumas reuniões de conteúdo com toda a equipe e também tem algumas reuniões mais específicas para cada time, digamos assim, de cada assunto. Então, por exemplo, atualmente a gente tem a equipe de projetos, que é a equipe responsável por fazer toda a curadoria de projetos mundiais, né? A gente recebe muita coisa, assim, enviadas de todos os lugares do mundo, e para isso a gente tem alguns curadores responsáveis por cada continente ou algumas regiões do mundo. Eu, por exemplo, cuido dos projetos de todo o Brasil, Portugal e de todos os países que compõem o continente africano. E é importante dizer, por exemplo, no caso de projetos, que o Matheus, que faz parte dessa equipe de curadoria, todos os projetos que são aceitos ou negados, eles passam por essa curadoria conjunta, né? A decisão não é sempre de uma pessoa só, é um grupo de pessoas que está discutindo ali se esse projeto vai ou não ser publicado em qualquer idioma, em qualquer país. E é um comitê editorial justamente multidisciplinar, né? Nós temos funcionários de diferentes países da América, Europa, enfim, e aí cada projeto recebido passa por essa curadoria e também a gente está bastante atento no que está acontecendo, no que está sendo produzido do mundo, assim, né? Desde escritórios que estão no mercado, digamos assim, há décadas, há muitos anos, até jovens arquitetos, por exemplo, que se formaram recentemente, mas têm uma produção relevante. Então é um papel assim de estar sempre atento, né? E as mídias e a internet contribuem muito para isso, para a gente poder apresentar esse panorama para milhares de pessoas, né? Aí a gente também tem a equipe de materials, que o Dudu cuida, que é a equipe que é responsável pela, né, correlação entre os materiais e as obras dos arquitetos, como que os materiais eles são usados nas obras arquitetônicas e de que maneira eles podem ser usados. A gente também tem a equipe de conteúdo, que é a equipe responsável por desenvolver todos os artigos que são publicados no site, e é uma equipe também bastante focada em buscar temas relevantes, desde o papel, por exemplo, da mulher na arquitetura, o papel dos negros na arquitetura. Temas também contribuem para a parte acadêmica, né, porque a gente também tem muitos estudantes que acessam os nossos sites diariamente. A gente também tem equipe comercial, então é um conjunto de equipes, né, que trabalham em prol dos arquitetos e também estudantes de arquitetura, né, ou os futuros arquitetos. Além dessa equipe de geração de conteúdo, existe também toda uma equipe por trás com outras áreas que também são muito importantes para manter o site, né? Tem o time dos desenvolvedores, né, que é o pessoal da tecnologia, da informática, não deixando o site cair, fazendo atualizações o tempo todo, arrumando coisas, arrumando sistema, arrumando alguma cagada que a gente faz.
algumas. Tem também o pessoal, claro, do financeiro, né? Como qualquer empresa tem uma parte financeira, tem uma parte de vendas também, né? Que o site precisa se manter de alguma forma, então, inclusive a maior equipe hoje em dia. Claro, o site é totalmente gratuito e não tem tantas propagandas, né? Isso é feito através do nosso catálogo, né? A gente vende espaço no catálogo para as empresas de construção. Então, interessante, que eu acho que também é um modelo de negócios que o ArcDaily sacou muito bem, no mercado da construção civil, a gente sempre vê o material sozinho. A gente vê um forro de madeira, um piso, qualquer coisa. Mas o que o ArcDaily está tentando trazer cada vez mais é mostrar esses produtos aplicados num bom projeto de arquitetura. Então essa é a grande sacada. A empresa compra um espaço no catálogo e todo projeto que esse produto ou essa empresa for mencionada, ela tem um espaço ali e a partir dali o usuário pode ir atrás dessa empresa, desse produto e até futuramente, isso é uma coisa que ainda está em teste, a ideia é que o ArcDaily também se torne um local para a pessoa fazer cotações de produto, pedir orçamento, que seja uma plataforma que una também essas empresas da construção com os arquitetos, os estudantes e tudo isso. É a coisa mais chata de fazer projeto é especificar material, né? Pedir orçamento, caramba. Sim. Especificar é bom, orçar nem tanto. Então, exato. E aí só para incluir uma última questão nessa organização da empresa, justamente por conta dessas ações comerciais, digamos assim, a gente tem alguns sites que são do mesmo idioma, só que levam outros nomes. Por exemplo, o ArcDaily México. Por mais que o ArcDaily México seja uma plataforma em espanhol, tá no México porque o México tem um poder, tem muitas empresas da construção civil que acreditam no ArcDaily lá e estão participando do catálogo nosso lá. E ao mesmo tempo ela serve para especificar e criar conteúdos mais específicos de cada região, né? Então nessa linha a gente tem o ArcDaily México, o ArcDaily Colômbia e o ArcDaily Peru. São sites separados que têm uma produção de conteúdo razoavelmente importante de conteúdo local. O ArcDaily México é um ótimo exemplo disso, né? É uma equipe até bem grande, todas mulheres, se eu não me engano, não lembro se entrou algum homem recentemente. No Dia das Mulheres, não só no Dia das Mulheres, elas fazem isso muito frequentemente, uma série de publicações sobre arquitetas mexicanas que é linda de ver, é uma publicação riquíssima de assuntos, né? Tem os videozinhos, né, explicando como usar o catálogo, né, para os parceiros comerciais, como o material está aplicado ao projeto, né? Então, ou seja, não é só uma indicação da empresa, é a indicação da qualidade do material aplicada ao projeto, essa forma que vocês construíram, eu achei ela fantástica, assim, e muito mais fácil da gente assimilar como aquele produto se aplica àquilo, né? Assim, relacionar o conteúdo que vocês estão oferecendo à questão comercial, né? E tudo de muito bom gosto. Aí você vê que é coisa de arquiteto mesmo, é tudo lindo, o site é lindo, os vídeos estão super bem feitos. Nossa, mas isso é fundamental, né? Se a plataforma não for boa de navegar, se ela não for visualmente agradável, ninguém fica também, né? Eu estava escutando vocês contarem toda essa história, né? Eu acompanhava a plataforma Arquitetura na época de estudante também, vendo do que o Eduardo falou desse plano de negócio do ArcDaily, que é uma coisa totalmente inovadora, assim, eu começo a ver agora o ArcDaily como uma startup. Eu não sei se são considerados dessa forma e tal, mas essa visão de ir além daquilo que foi a origem da empresa, né? A gente que está de fora não vê muito essa transformação de uma maneira tão clara como vocês estão vendo dentro desse redemoinho de inovação e transformação, né? Vocês já conseguem fazer, assim, nesse tempo que vocês estão, assim, olhar esse progresso do que passou de um site informativo para uma grande plataforma que vai auxiliar várias pontas da cadeia produtiva de arquitetura, desde os estudantes que buscam lá referências para aqueles ateliês. É interessante para que a gente estimule-os também a procurar os catálogos, né? E me parece que, pelo menos as nossas experiências em sala de aula, a gente não vê muito isso. Os estudantes ficam atentos às imagens, que são boas e belas, as fotografias, e pouco atento à informação técnica. Você já consegue ver uma transformação do que é o ArcDaily na arquitetura mundial, assim? Ele passa a ser um protagonista nessa mudança? A gente tá dentro, a gente vê muita transformação em diversas coisas que às vezes eu sinto que não é tão visível aos nossos leitores, né? Tem uma historinha que sempre que a gente vai dar palestra sobre o ArcDaily, apresentando o ArcDaily, a gente conta, é uma historinha lá em 2009, se eu não me engano, um dos primeiros projetos
que a gente publicou foi a Biblioteca Espanha, do Mazante, lá na Colômbia, né? Que é um projeto muito bonito, inclusive teve uns problemas de fundação recentemente e tal. Um desses projetos que foram feitos em áreas periféricas de Medellín foi a transformação urbana, né? Transformação urbana e social. 2 dias depois que a gente publicou esse projeto, o próprio arquiteto mandou uma mensagem pro Trick, na época, o Davi, né, o CEO, agradecendo a publicação e dando a notícia que já 7 revistas tinham pedido para publicar o projeto, porque tinham visto no Plataforma Arquitetura. Hoje é uma coisa muito comum, né? Você publica no ArcDaily, amigos meus que publicam no ArcDaily me contam isso o tempo inteiro. Falam assim, pô, a gente publicou, 2 dias depois tinha uma revista do Taiwan pedindo pra gente publicar, sabe? Um negócio assim. O acesso à informação da arquitetura sempre foi uma coisa um tanto quanto elitizada, né? Uma boa revista internacional, seja Domo, seja alguma revista alemã, japonesa, americana, 10, 20 anos atrás, todas essas revistas globais grandes estavam no hemisfério norte, né? Para chegar aqui era um tanto quanto cara, né? O que o ArcDaily revolucionou nesse sentido? Para que um arquiteto fosse visível em alguma dessas revistas, teria que um editor dessa revista ouvir falar ou conhecer alguém que conhecesse esse arquiteto. O que o ArcDaily faz? Ele tira o papel desse editor. O próprio arquiteto pode enviar o seu projeto com as fotos que ele tiver para o próprio ArcDaily. E ali é feita a curadoria se esse projeto vale a pena ou não ser publicado. A revista, ela tem um espaço limitado. Ela não pode publicar todos os bons projetos. A gente não tem esse espaço. A gente publica todos os bons projetos, né? Acaba sendo uma espécie de cauda longa também. Você não tem essa limitação de dimensão da informação como tem a revista. A gente tem a limitação da qualidade do projeto, do que a gente acha que os nossos leitores merecem ver, né? Talvez seja muito claro o que a gente tem da transformação, né? E aí tem uma coisa desses lemas de empresa, né? Que geralmente são meio babacas e tal. Eu acho que o do ArcDaily tem um valor interessante, né? Porque se você criar uma perspectiva que daqui a 50 anos mais 3 bilhões de pessoas vão estar morando em cidades, esses arquitetos, essas pessoas que vão produzir essas cidades, elas têm que ter um conteúdo de qualidade para ter ferramentas suficiente para construir essa nova dinâmica urbana, né? Esse vira o lema do ArcDaily, de fato, né? É o compartilhamento de informação privilegiada, né? Digamos assim, é pegar uma informação privilegiada, uma solução que deu certo aqui, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, né? E compartilhar com o mundo inteiro numa plataforma confiável. Essa questão de democratizar a informação que o Eduardo comentou, né? Eu acho ela fantástica. E trazer um enfoque também para a América Latina, né? Dar visibilidade também, né? Para os outros países, né, que estão fora dessa cultura, né, assim, não são os ditadores de cultura, né, de massa, assim, nem na nossa área e nem em outra, mas que produz muita coisa de qualidade, tem trabalhos fantásticos e que a gente tem pouco acesso. Isso acontece um pouco com a pesquisa acadêmica também, né, falta um ArcDaily aí de pesquisa acadêmica, assim, também, pra gente compartilhar essas informações também, esses achados, né. Ali, é bom você falar isso, porque eu tô a cargo agora de um novo tipo de publicação, que é sobre publicações de mestrado e doutorado. Pois então, perfeito. Então, se precisar de alguém, né, também, pra ajudar. Você já tem equipe, né? Na verdade, é uma ideia muito simples, né, porque esses tempos da internet são tempos muito rápidos, né, e isso é uma característica do ArcDaily, que é muito diferente, por exemplo, do Vitruvius ou de algum outro site mais acadêmico, digamos assim, né. O Vitruvius, ele tem um tempo de publicação que é muito diferente. A gente publica por dia, no ArcDaily Brasil, 16 publicações por dia. É enorme, assim. Então, os tempos de publicação, eles têm que ser mais rápidos, de fato, né? Nossas publicações, elas têm um caráter técnico até certo ponto bom, mas elas têm que ser rápidas. Essa história dos mestrados e doutorados surgiu nessa possibilidade de compartilhar conhecimento mais aprofundado de certos assuntos, mas de uma maneira mais rápida. Eu entro nos repositórios das universidades de algum assunto que eu estou buscando, busco por algum assunto interessante e coloco o resumo e uma introduçãozinha muito pequena e o link para o site do repositório da universidade. Eu só faço uma chamada, falo, gente, tem um mestrado ou um doutorado sobre esse assunto, a pessoa fala mais ou menos isso, tá aqui o resumo e entra lá no site. E isso é ótimo porque, assim, a gente que tá no meio acadêmico, a gente faz aquele trabalho, demora 3 anos pra fazer um doutorado e, infelizmente, a gente sabe que muitos dos trabalhos ficam lá na biblioteca, um pouco esquecidos. Esquecidos, às vezes, não porque, sei lá, não tem interesse, é porque você não tem essa dinâmica que a internet pode dar. Você tem uma dinâmica muito mais rápida de você ver as coisas acontecendo, né? E todo mundo, literalmente, o mundo inteiro participa disso. E quando isso passa a ser
um repositório que está na internet, pode ser acessível, isso é fantástico e seria o sonho de todo mundo que está escrevendo um artigo ou que está escrevendo uma tese de doutorado, né? Que seja visto de alguma maneira, né? Seja compartilhado. Você facilitar o acesso a essa informação, eu acho que essa aqui é a sacada. Assim. Até ligar, por exemplo, pesquisas acadêmicas aos próprios projetos, assim. Falando um projeto, por exemplo, aí, né, os 12 projetos mais influentes, a coisa da estação na Antártica, por exemplo. Aí eu tenho um cara que fez um mestrado e um doutorado, uma pesquisa sobre estações, sei lá o quê, e a qualidade, cria links, assim, conectando teoria e prática, né? Uma coisa linda, né? A gente, como professor, a gente faz esse esforço com os alunos, né? Assim, pô, você tá vendo, esse seu projeto é isso, pega, lê esse cara aqui, né? Assim, que esse cara tá falando sobre isso, né? Ter o texto como uma referência para o projeto também, né? Exato, exatamente. E aí acho que tem uma questão interessante, porque assim, a gente não pontua na CAPES, por exemplo, né? Isso é um problema, porque sempre que a gente pede, Dudu sofreu isso na pele, né? Então sempre que a gente pede algum artigo, alguma coisa, às vezes os tempos são muito demorados, porque, não, primeiro eu preciso publicar esse artigo, não sei aonde, para depois, não sei o que lá. Essa saída dos mestrados e doutorados pareceu uma boa ideia, assim. A gente ainda tá começando, tá bem no começo, mas acho que tá indo bem. Isso acaba sendo um novo produto, assim. Isso é pautado também pela central ou vocês têm autonomia para pensar isso e levar isso para a plataforma principal? Não, a gente tem bastante liberdade, na verdade. Inclusive, acaba sendo quase, vou falar por mim também, um pouco angustiante, porque a gente tem que propor coisas o tempo inteiro, sabe? Qualquer probleminha, por exemplo, carnaval, a gente teve uma baixa nos acessos, obviamente. Então, como que a gente vai fazer para fechar o mês no verde, entendeu? Então, a gente tem que pensar e propor sempre coisas novas. Então, essas ideias a gente acaba tendo que ter o tempo inteiro. É a internet, né? A internet é isso. Outra coisinha que eu queria colocar nessa questão das mudanças, né, que o ArcDaily proporciona, que ainda é uma questão a ser muito discutida dentro do mundo arquitetônico, que é, puta que pariu, posso falar palavrão? Fica à vontade. Agora à vontade. Não, que puta que pariu, o arquiteto escreve muito mal, cara. A gente não tem a menor... Assim, não tô dizendo que eu escrevo bem, nem que ninguém aqui é jornalista, nem nada disso. Mas o arquiteto não sabe escrever sobre a própria obra de uma maneira isenta, digamos assim. É super complicado isso. Eu acho que o ArcDaily acaba mostrando isso muito. Eu vejo muita gente comentando sobre isso, né? Então, até certo ponto, tá mudando. Eu vejo diversos arquitetos que vão para a carreira jornalística, digamos assim, ou vão para a parte mais teórica, que acabam sendo contratados por escritórios para escrever sobre o projeto, entendeu? E eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Então, quem sabe também vai ter um aplicativozinho lá vai aparecer o arquiteto explicando por mímica o projeto. É aquela coisa, né? Você entendeu o que é que eu desenho, né? É isso. É isso. E essa questão daquela matéria que vocês fizeram, né, das palavras estranhas que os arquitetos usam, né? Tem um pouco a ver isso, né, gente? É muito na nossa bolha, né? E isso é legal porque tem a ver um pouco com o que você falou, que assim, num futuro, que ele vai ser um grande catálogo para cidades que estão crescendo, evoluindo, o mundo está se tornando cada vez mais urbano, né? E pensar que possivelmente não arquitetos estarão acessando essas informações para produzir autoconstrução. Existe algum projeto relacionado à autoconstrução que o ArcDaily toca? Alguma coisa desse tipo? A gente já fez uma publicação sobre Mulheres Pedreiras. É um programa que tem no YouTube. Não sei se vocês já viram isso, que é mulher que ensina, né, como sentar o azulejo. É super legal. Mas eu lembro uma vez, quando eu era editor de projetos, que eu recebi um e-mail de um cara querendo publicar o projeto. Ele não era arquiteto, ele era farmacêutico, alguma coisa assim. Queria publicar um projeto que ele fez. E aí eu lembro que na época, nessas coisas mais duvidosas, a gente acaba compartilhando entre todo mundo pra gente conversar sobre, e rolou uma puta discussão. Você fala assim, bicho, o que você vai falar pro cara? Você fala assim, bicho, tá errado, existe um conselho de arquitetos, você precisa contratar um arquiteto para fazer o seu projeto, mas ao mesmo tempo tem uma discussão sobre a autoconstrução que tem que ser feita, que a gente não faz, né? Sobre essa produção da cidade que é totalmente fora da mão dos arquitetos. Agora, tem uma coisa que a gente faz sempre numa brincadeira, sempre quando a gente tá gravando o cast, a gente sempre toma o ArcDaily como o site de referência para coisas boas e para coisas ruins.
ruins, né? Tipo, que nem ele tava comentando antes da gravação, né? A gente falou, para de olhar um pouquinho o arc dele e vai olhar outras coisas, né, Lili? Eu falo isso com os meus alunos, às vezes, porque todos pesquisam no arc dele. Eles não têm outra fonte de pesquisa. Mas você vai falar assim, vê o arc dele, mas também vê primeiro o arc dele, depois o resto. Não, eu falo assim, não pode ser a cópia do arc dele, né? Porque também é minha fonte de pesquisa. Então eu sei exatamente o que não são eles exatamente que estão fazendo aquilo, né? Assim, mamar direto na teta demais, assim, não há nenhuma interpretação daquela informação, né? Mas é impressionante, 90% usa o arc dele como fonte. É inacreditável. Esse comentário eu tô fazendo porque o arc dele daqui a pouco vai virar até verbo, assim, né? De tão que ele é comum, assim, no mundo da arquitetura, mas é verdade, né? Quando a gente começa a falar até de uma forma engraçada, assim, sobre o arc dele, é pra se pensar que ele virou uma referência mesmo, né? O arc dele virou quase uma biblioteca digital, assim. Tem isso que o Pedro comentou de colocar agora alguns artigos com hiperlinks, né, para sites acadêmicos e artigos de mestrado, doutorado, que é super importante, tanto para pessoas que trabalham mais diretamente com arquitetura, no caso o arquiteto, quanto quem ainda é estudante. Pensar essa rapidez da internet, mas também, né, enfim, essa outra face, que é o trabalho que ele é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de esmero, de tempo, né? Então as teses acadêmicas é super importante, né? Ter essa balança, digamos assim, de conteúdo. E pensar também o quanto essa rapidez da internet, de alguma maneira, impacta, influencia no que está sendo produzido, né? Por exemplo, semana passada, né, a gente teve o resultado do Pritzker. E ao mesmo tempo, né, o resultado saía meio-dia. Ao mesmo tempo, o arc dele publicou no mesmo minuto o resultado com uma série de artigos, né, que, enfim, as pessoas depois começaram a mandar um feedback daquela publicação, né, que a gente mostrou. É uma lista imensa do vencedor do Pritzker, comentando um pouco sobre ele também. Teve diferentes artigos, por exemplo, uma coisa que a gente também comentou, né, como isso também tem influenciado as pessoas a projetarem, a pensar. Por exemplo, no arc dele Brasil, a gente recebe mais de 200 projetos por mês, no arc dele espanhol mais de 300 e em inglês mais de 400. Às vezes uma publicação pode influenciar outros projetos, né? A gente até estava comentando, a gente pegou alguns projetos muito parecidos, formalmente, plasticamente, quanto programa, a gente discutia isso, assim. Será que a gente está produzindo novo? Será que é uma cópia? Então acho que é importante também ter a internet como um amparo, assim, para essa reflexão. Muito por conta do arc dele, mas desde antes eu converso com muito arquiteto, né? Conheço muita gente e dou aula também. Então, os meus alunos o tempo inteiro ficam copiando coisas do arc dele. Eu falo assim, gente, vocês estão copiando o site errado. Eu sei que vocês estão copiando. Eu sei, né? Pois é. E aí é uma discussão muito bizarra, porque ao mesmo tempo que o arc dele tem uma certa profundidade em boa parte das publicações, ele não é um site onde você vai buscar essa profundidade. É um site de referência, como o Matheus disse, com uma biblioteca de internet. Ele é um ponto de partida, né? Exato. A gente nunca pressupõe que o arc dele vai ser um site de pesquisa acadêmica. Ele vai ser um site de referência. Você sabe que tem ali, você sabe quem fez e você sabe onde que vai correr atrás. É muito diferente, por exemplo, do Vitruvius. O Vitruvius, você entra e você tem uma base de pesquisa lá, é muito boa. Então, a merda da internet é a coisa boa da internet, né? Que é tudo muito rápido, ao mesmo tempo, não pode ser tão leviana de achar que é só numa pesquisa rápida, como a Wikipédia, por exemplo, partir pro abraço. Eu brinco com meus alunos que não estou passando nenhum conhecimento para eles, estou só ensinando eles a pesquisarem direito. Ensinar a pescar, né? Não dar o peixe, né? Agora, passando para uma pergunta um pouco menos técnica, vocês aí já têm um pouco de estrada, tanto com o site quanto andando em paralelo aí com a vida de vocês, né? Vocês tiveram alguma situação curiosa e engraçada que vocês passaram por ser editores do arc dele e isso, né, ocasionou uma situação curiosa, engraçada ou marcante para vocês? Teve uma situação que a gente foi entrar em contato com determinado escritório, uma pessoa da equipe foi entrar em contato com o escritório e no e-mail colocou o nome do arquiteto, era um arquiteto de um outro país, que a gente não tinha tanto contato assim de conhecimento, gostaria de conhecer um pouco melhor o portfólio. E aí uma pessoa da equipe respondeu que o arquiteto tinha morrido. Caramba! Caraca! Um constrangimento. Isso é super complicado, cara. Foi uma situação bastante embaraçosa.
fazer, pedir desculpas, né? Porque depois da morte do arquiteto, a equipe continuou e tinha sido uma morte recente, então a gente não sabia, não era um arquiteto tão conhecido, então a gente não sabia dessa situação. A reportagem foi publicada? Não, foi publicado depois, mandaram material pra gente, né, com o nome do escritório, mas em off existe essa informação de que a arquiteta havia morrido. Situações super complicadas, por exemplo, sobre a autoria de projeto, várias vezes aconteceu isso com a gente. Por exemplo, a gente publica com o nome de um escritório, só que o escritório fez o estudo preliminar e não fez o projeto executivo. E aí o autor do projeto executivo reclama, aí a gente tem que tirar o projeto do ar até que eles resolvam de quem que é a autoria, entendeu? Já teve casos de me mandarem a RT do projeto para comprovar que o projeto era de tal pessoa. A gente troca muitos e-mails, né? Nessa época quando era editor de projetos, são muitos e-mails por dia. Tem uma época que chegava a responder 150 e-mails por dia, uma coisa meio bizarra, assim. Caraca. E aí, trocar nome de escritório, já aconteceu várias vezes. Pede projeto de um, aí o cara fala assim, então, mas esse projeto não é meu, esse projeto é de tal pessoa. Caramba. Já aconteceu isso, é muita coisa, né? Muita coisa que rola. Mas dentro do possível, a gente sempre tenta ser mais correto, né? Nessa história toda. Uma situação também que é sempre muito divertida, esse pré-Pritzker, né? A gente fica sabendo um pouquinho antes quem que vai ser o Pritzker pra gente conseguir preparar um pouco o material, né? Poucos veículos de comunicação sabem o resultado antes, né? E a gente é um desses. Mas assim, quanto tempo antes? Um dia antes. O Pritzker, a gente sempre faz as apostas antes, mas o Pritzker é muito Vocês têm bolão também do Pritzker? Tem, óbvio. O Rômulo, por exemplo, ele aposta no Isozaki há uns 4 anos já. A gente fica sempre nesse drama, né? Eu lembro uma vez que o Pritzker, acho que foi do Fraiotto, a gente estava lá no Chile. Foi uma exceção porque foi anunciado em janeiro, porque ele morreu, né? Ele já sabia, o Pritzker, eles avisam, se não me engano, 6 meses antes, o arquiteto que ele venceu, o arquiteto, né? O Fraiotto já sabia, só que ele morreu antes de receber o prêmio, né? Eu lembro que a gente tava no Chile, se não me engano, todo mundo aflito, né? Pra saber quem que era e tal. Aí a gente recebeu a notícia, aí todo mundo começa a produzir loucamente um monte de publicações e não sei o que, todo mundo aí começa a traduzir, não sei o que. Tive uma hora que eu tava meio no intervalo fumando cigarro, falei assim, puta, vou ver se vazou, né? Porque às vezes a informação vaza. E aí eu consegui filtrar um sitezinho porcaria no meio do interior do Dallas, nos Estados Unidos, que tinha vazado a informação. Aí, cara, é um drama, aí a gente tem que... Aí liga pro Pritzker, aí não sei o que, ó, pessoal, vazou, a gente vai ter que soltar, não vai, não sei o que. Cara, é um drama, que é uma situação muito engraçada. É quase o drama da plotagem da entrega do projeto pro cliente, então não é muito diferente, então. Um outro assunto também que é divertido, ao mesmo tempo complicado, é publicação sem autorização, né? Então a gente sempre publica, às vezes a gente até pede de publicar um projeto logo que sai, porque, primeiro, toda a publicação de projeto a gente faz com fotografia, desenho e autorização de todo mundo, né? Tanto do fotógrafo, da fotógrafa ou do escritório. E vários sites, inclusive sites grandes, eles publicam sem autorização. Então, esses casos, por exemplo, uma vez eu publiquei o projeto de um cara que foi meu professor e ele é super noiado com essa questão de autorizações, e era um projeto grande, para uma empresa grande, então demorou quase 1 ano para eu publicar esse projeto. E, sei lá, 1 semana depois que saiu, o arte dele é copiado no mundo todo, né? E aí tinha saído um site na Ucrânia, ele botou no Google e apareceu um site ucraniano, alguma coisa assim. E aí ele me liga todo desesperado, mas Pedro, publicaram o meu projeto na Ucrânia. Aí eu falei assim, porra, não tem o que fazer. Tá na internet, agora tá no sorry. Caiu na net. Se quiser tentar entrar contra o processo, contra o site, vai demorar. Isso acontece muito também, isso acontece muito. Mas isso também, assim, certamente você já tem formas, não sei como é que é a submissão de trabalhos ali, né, de projetos, mas isso deve estar tudo dito também, né, pro cara que manda, né, ele sabe que quando manda também a coisa vira de domínio público mesmo, né, isso deve ter... Essas amarras aí vocês já têm, né? Não especifica isso, não. Mas a gente pede todas as autorizações e explica que, geralmente, quando acontece isso, que o arquiteto responde a gente sobre isso, a gente fala, a gente nunca dá autorização absolutamente para ninguém de publicar nada sem que peça aos donos dos créditos, né? Então, é super complicado, porque é isso, o arquiteto mandou pra gente, né? Então, se tem um outro site que tá copiando, por exemplo, tem um site na China que sai no ArcDaily em inglês, 1h30 depois, praticamente,
praticamente tá tudo traduzido em chinês, quase em tempo real, é uma coisa impressionante. Agora eu lembrei de uma outra história muito engraçada, quando a gente publicou o projeto da Casa da Vila Matilde, do Terra e Tuma, né? Esse projeto foi um sucesso, foi no Fantástico, né? Foi pra Luciana Gimenez e tudo mais. Quando ganhou o Build of the Year, que é o nosso prêmio, né? Também a gente publicou que é uma casa que foi feita na periferia, com custo baixo e tal. A dona da casa chama Dona Dalvina. E em vários sites de notícia que não são sites de arquitetura, sites de jornais locais fora do Brasil, por exemplo, na Argentina, na Colômbia também, saíram como se a Dona Dalvina tivesse feito o projeto. Caramba! Porque a Dona Dalvina é diarista, é empregada doméstica, né? Uhum. A manchete era: empregada doméstica projeta casa de baixo custo e é premiada no... Sabe assim? Ganhou o prêmio internacional de arquitetura. E ganhou o prêmio internacional de arquitetura, a melhor casa. Cara, eu lembro que isso foi uma dor de cabeça, porque aí a gente tinha que mandar e-mail pra essa galera, avisando, gente, não é o projeto, é Terra e Tuma. Nossa, foi uma dor de cabeça gigantesca. Só uma dúvida, toda reportagem que vocês fazem do Pritz, vocês falam que é o Oscar da arquitetura também? Não. Não, nunca. No máximo nunca. Nunca. É que a gente sempre brinca aqui que sempre quando aparece alguma coisa da internet no jornal Hoje, por exemplo, internet é a rede mundial de computadores, então explica pra todo mundo. Eu já ouvi que o Pritzker não é o Oscar, é o Prêmio Nobel da Arquitetura. Isso é um pouco mais equivalente, né? A gente podia começar a fazer uma transmissão e celebração igual fazem na televisão, né? Eu posso falar da roupa dos convidados. Chama a Lili pra comentar, ela é ótima. Fica aí uma ideia pra um programa, hein? Muito bom. História engraçada de um arquiteto tinha publicado um projeto conosco, e aí na planta do projeto ele colocou o nome e o número da rua, e aí assim, o cliente ligou lá no escritório uns dias depois, que um monte de gente indo na frente da casa dele para o projeto, e aí o arquiteto pediu para trocar o desenho com que não aparecesse o nome da rua nem o número da casa. As publicações de residência unifamiliar a gente não publica o endereço, né? Mas aí nesse caso estava no próprio desenho. E é engraçado que eu só fui reparar esse lance de não publicar o endereço porque eu fui a São Paulo há pouco tempo e tava procurando lá no próprio Arquidele onde é que tava a tal casa. Aí eu tive que recorrer a alguns amigos, não consegui achar no Arquidele. Ainda mais que você tá com essa mania de drone, aí pegar a galera lá na piscina. Foi perigoso. Ele entra sem ser convidado. Agora, gente, eu vou deixar para a última parte para vocês falarem de algumas novidades que estão por vir. A primeira vocês já contaram, né, que é um pouco de vocês trazerem esses artigos de tese de doutorado e dissertação de mestrado como uma procura aí na plataforma do Arquidele. Vocês vão ter outras novidades aí nesse ano ou por vir? Então, na verdade a gente está com alguns temas mensais dentro da arquitetura e a gente até pré-definiu alguns aos 12 meses do ano, talvez mude, não sei. Por exemplo, em fevereiro a gente falou sobre a representação na arquitetura. Tanto a representação no sentido de desenhos, da maneira como desmaterializá-lo, quanto a representação na arquitetura enquanto algo mais social, o papel da mulher na arquitetura, o papel dos arquitetos negros. Esse mês agora a gente vai vir com outro tema, a gente já está preparando alguns materiais especiais para isso, e isso é uma coisa que a gente, enfim, decidiu implementar esse ano e que provavelmente vai se prosseguir para os próximos anos também, e que a gente está com uma série de materiais bastante interessantes. São temas que vão nortear um pouco do conteúdo do site, né? Que a equipe está preparando, tanto artigos, projetos, entrevistas, não só temas tão gerais, mas algumas coisas um pouco mais específicas também. E tem um podcast também que vai ajudar vocês também numa parte de discutir algumas coisas, né? Tá aí uma ótima novidade. Mas eu acho que uma outra novidade também que é legal, que não é tão novidade, mas eu acho que esse ano vai dar uma impulsionada, é o My Arquidele. Não sei se vocês já usam. Uma ferramenta, uma carteira em que você pode gravar todos os artigos, imagens e projetos que te interessam, né? A partir de pastas e criando tags, você pode seguir um arquiteto, seguir um editor, quase que uma mini rede social em que você pode entender o que o seu colega está
tá gostando. Sabe quando vocês entram no site, que o site pede para registrar, ou se vocês já estão registrados? É isso, vocês já estão criando o My Arcdale. Se vocês vão ali na superior direito, você vai ver o íconezinho com a sua foto, e você vai clicar ali e você vai ter acesso a essa parte. Então toda vez que você quiser salvar uma foto, um artigo, alguma coisa, vai estar lá guardado. A coisa que acontece frequentemente é a gente receber um e-mail. Então, uma vez eu li um artigo sobre isso, mas eu não tô achando mais. E aí a gente fala assim, então, veja bem. Veja bem. A primeira vez que eu vi esse tipo de ferramenta foi quando uma amiga minha, ela fazia isso, já guardava, e aí quando ela acessava o Arcdale, tinha uma espécie de wallpaper no Arcdale pra ela, assim. Eu achei, ué, como assim? É um complemento do Google Chrome. Instala o complemento lá no Google Chrome do Arcdale, dá pra buscar lá na Google Play, e sempre que você abre uma aba nova, aparece esse wallpaper com umas mensagens tipo, já almoçou? Já tá na hora de você comer alguma coisa. Assim. Tem algumas coisas que não são tão novidades, mas é uma coisa que a gente vê que ainda é muito pouco explorado pelos leitores, mas que a gente gosta muito, são algumas questões de tecnologias digitais que a gente tem muito interesse, né? Por exemplo, o Arcdale há muito tempo tem publicado conteúdos relacionados à realidade aumentada e realidade virtual. Então, por exemplo, o ano passado, alguns editores viajaram diversos países no mundo e fizeram vídeos 360 de obras icônicas. Tem obras de Brasília, tem o Louveira aqui em São Paulo, tem o Edifício Copan. Você entra no clássico, vai estar lá o linkzinho do YouTube para você ver com o seu cardboard o 360. A gente tem envolvimento dessas novas tecnologias no site, a gente sempre está testando essas novas tecnologias no site, né? Porque se você parar para pensar, todo o conteúdo futuro e atual de realidade virtual e realidade aumentada é baseado em arquitetura, né? O arquiteto não dá para pensar que o arquiteto vai ficar fora disso, né? Tudo é espaço construído, né? Então, pessoal, partindo para os nossos finalmentes aqui, a gente vai para a parte de dicas. Vou passar aí para os convidados que estão conversando com a gente. Eduardo, você quer falar sua dica aí? Sim, eu pensei num livro aqui que mudou bastante meu jeito de pensar, logo finalizando o curso de arquitetura. O autor do livro é o David Byrne. É o vocalista do Talking Heads, Ah, sim. Ele mesmo? Eu já estava achando que não. É esse mesmo. O livro chama Diários de Bicicleta. Vai contando toda a vivência dele sendo ciclista em várias cidades do mundo. Ele viaja e leva dobrável e vai mostrando como é que a percepção dele vai mudando de acordo com o meio de transporte que ele utiliza, né? Como é que ele vivencia a cidade de uma maneira diferente. A minha dica, na verdade, tento fugir da arquitetura, mas é muito difícil para mim fugir da arquitetura. Eu não leio livros no Arquitetônicos faz muito tempo. Mas a minha dica, na verdade, é para todo mundo ficar muito esperto, principalmente aqui no Brasil, com os eventos arquitetônicos que vão acontecer esse ano, né? Principalmente a Bienal Ibero-Americana de arquitetura que vai acontecer no Paraguai esse ano, mas que a gente tem representação brasileira, inclusive está aberto as chamadas para projeto, assim como a Bienal de Arquitetura de São Paulo, né, que vai acontecer no final do ano, em setembro a dezembro. Questiono sobre a funcionalidade desses eventos cada vez mais, né? E esses eventos têm uma importância muito grande e, ao mesmo tempo, eles estão perdendo muito público. Eu acho que a gente tem que ter um certo trabalho de restauro dessa dinâmica que sempre foi muito importante para o mundo da arquitetura, desses âmbitos de discussão sobre o que está acontecendo com a gente, né? O que está acontecendo no mundo. A gente já está se ferrando tanto nas questões políticas e a gente acaba esquecendo um pouco desse âmbito de discussão arquitetônica. Outra dica, e na verdade é uma dica que eu dou quase com frequência para uma série de pessoas, principalmente estudantes, que é a dica da gente andar pela cidade e não olhá-la, né? Mas vê-la. Né? Porque para mim olhar é o fato simplesmente de ver com os olhos, mas vê-la é um pouco mais que isso, é ser um pouco mais crítico. Assim. A minha dica é que, enfim, ainda um pouco além dos clássicos da arquitetura que a gente normalmente visita e conhece, a gente também seleciona obras que a gente gostaria de conhecer, sejam pequenas ou não tão relevantes assim, mas são bons projetos, tentar de alguma maneira conhecê-las de perto, em loco, não só por fotografias, de livros, pela internet. Até uma época que eu lembro que tinha algumas obras residenciais que eu queria conhecer que eu não tinha acesso, e eu lembro que eu tentava descobrir o bairro onde elas estavam inseridas e eu ia no Google Maps, assim, procurando a implantação.
Minha dica é essa, assim, acho que, né, que as pessoas selecionem essas obras que elas gostariam de conhecer, que fujam um pouco daquelas já clássicas que a gente conhece e que de alguma maneira tente conhecê-las de perto, seja contatando um arquiteto para alguma visita especial ou de repente, né, circulando pelas ruas da cidade e tentando um pouco absorver isso que a cidade tem para nos oferecer enquanto conhecimento. Eu tinha uma dica relacionada à arquitetura e tal, mas o acontecimento de hoje me atravessou de uma forma meio intensa, né? A gente tá gravando esse cast no dia 13, né? O dia que aconteceu lá o massacre em Suzano, né? Terrível. E não saiu da minha cabeça o filme do Michael Moore, do Tiros em Columbine, que é um filme lá de 2002, né? 17 anos atrás. Já abordava isso tudo. Eu acho que não que a gente tem que copiar experiências ou colar, mas ter um panorama de como que essa questão da violência atravessa direto as nossas vidas. Isso me marcou muito hoje, então foi a única coisa que me veio na cabeça. E eu acho que também acaba que de uma certa forma pauta um pouco a discussão sobre cidade, sobre arquitetura, porque não tem como a gente não falar disso sem falar de violência urbana. Pauta muitas coisas que acontecem na produção da cidade, na produção de arquiteturas, né? Então fica aí Tiros em Columbine. Inclusive vinculado com todo o caso Marielle. Sim, exatamente. Lili, sua dica dessa vez. Bom, peguei ela aqui, ainda bem que eu lembrei de uma outra coisa, porque eu ia falar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo também, então você já reforço, né, a importância do evento aí, assinando embaixo. Foi até o Manuel Sá, né, que é o fotógrafo, que participou de um cast com a gente, ele me deu essa dica há um tempo atrás, eu acho que eu já até sugeri isso aqui alguma vez, que é o podcast 99% Invisible. Os últimos episódios que eu ouvi são muito focados na questão da arquitetura, então a dica vai meio em cima desses dois episódios, assim. E também, né, o Matheus falou um pouco sobre essa questão, a gente aprende a arquitetura olhando de outra forma, né, assim, mais do que ver, assim, tentar enxergar a arquitetura. O ouvir também, né, aí puxando um pouco a sardinha pro podcast aqui, que na minha vida é recente, tem o tempo que da minha participação no próprio Arquicast, né, eu aprendi a ouvir com vocês, meus amiguinhos, Adilson e Rafael, né, e amei, né. E aí, ouvindo 99% Invisible, eles têm esse episódio 343 e o 342. O 343 é sobre Usonia, do Frank Lloyd Wright, que foi um projeto de habitação mínima e barata, não era uma habitação social propriamente. Eu não vou dar mais spoiler, tem que ouvir o negócio, mas é assim, é sobre o Frank Lloyd Wright, é um projeto que eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Deu até vontade de fazer acho que a gente tem que fazer um cast sobre Frank Lloyd Wright na nossa parte de arquitetos, né? O 342 é o Beneath the Ballpark, que conta um pouco a história em Los Angeles da construção do estádio dos Dodgers. Tanto a ida dos Dodgers de Nova York para lá, que era um time nova-iorquino que faz seu estádio lá em Los Angeles, na Califórnia. Aí ele traz um monte de curiosidades. Um podcast excelente, né? Assim, super bem produzido, com muita informação legal, dentro da área de design de uma maneira mais ampla. Mas esses dois episódios recentes tratam muito da questão arquitetônica e urbana, então ficam como minha dica. Tem um outro episódio, eu não lembro o número qual que é uma entrevista com uma psicóloga, que é uma senhorinha, acho que deve ter uns 80 e tantos anos, que na década de, não lembro qual, 60 talvez, ela fez um estudo sobre da onde vem a criatividade dos arquitetos. É divertidíssimo, Há muito tempo isso? Já tem tempo que você ouviu? O episódio tem, acho que mais de um ano. Ah, tá certo, é só pra saber onde procurar. De tanto o Rafa falar sobre o Yuval Harari, por um acaso eu me peguei pesquisando sobre questões de globalismo, nacionalismo, e tem um TED, que na verdade não é um TED, porque o TED demora 10, 15 minutos, na verdade é uma conversa de 1 hora, uma discussão que ele faz sobre nacionalismo versus globalismo, a nova divisão política. Todo o trabalho que ele faz, né, da discussão que ele faz no livro Sapiens e tudo mais, aparece no que ele fala, e cara, é assim, eu tenho que dar a maior palmatória. Ele é demais, cara, o cara é muito inteligente, e até ele pouco desmistifica alguns mitos que a gente tem sobre a nossa contemporaneidade, sobre os nossos problemas reais, né? É 1 hora de TED, não é um TED comum, né? É uma conversa com ele, uma entrevista com ele muito grande, mas vale muito a pena. Assim como os outros, vai estar aí no link, mas o TED é nacionalismo versus globalismo, a nova divisão política. Bom, galera, a gente aqui do Cast queria agradecer a vocês do ArcDaily, primeiro por conversar com a gente, falar sobre o trabalho que vocês desenvolvem, um pouco a meia-culpa da gente ficar sempre brincando com o ArcDaily,
né? Ser uma referência, mas também agradecer muito pelo papo que a gente teve aqui e agradecer pelo tempo disponível, por vocês três estarem aqui, né? Pelo privilégio de ter 3 editores do ArcDaily aqui conversando com a gente. Muito obrigado. Queria agradecer e a gente queria dizer também que a gente está muito feliz com a parceria. Acho que vai ser uma coisa muito frutífera para os dois lados. Acho que vai ser muito bom para os ouvintes e para os leitores. Então, gente, muito obrigado ao Pedro, ao Eduardo, ao Matheus por esse bate-papo aqui. Não foi nem uma entrevista, foi mais um bate-papo, de saber como é que funciona o ArcDaily e a vida de vocês também. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e valeu, um abraço.